boa noite e bem-vindos ao Televisor. Esta noite vamos ter connosco Filipa Mesquita, diretora artística da Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora. Vamos também estar à conversa com Paulo Campos dos Reis, fundador da Companhia Valdivinos Teatro de Marionetas. Vamos fazer uma viagem até a Inglaterra e outra maior até à Coreia do Sul e falar com o Mr. Punchy Grandpa. E agora, em direto de Igualva, Mira Sintra, da Casa da Marioneta, o único e magnífico Agostinho! Obrigado. Bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Agostinho e é com grande prazer que vou apresentar o Televisor, um programa onde a marioneta tem o papel principal. Um programa pro boneco! Os festivais de marionetas são cada vez mais e em maior número de norte a sul de Portugal, o que nos dá um grande prazer, pois é uma oportunidade de ver companhias de outras partes do mundo e uma excelente forma de se partilhar a arte da marioneta. A Filipa Mesquita é diretora artística dos Mandrágora, uma companhia de Gondomar que organiza o Ei Marionetas, um festival muito interessante. Este ano não se pôde realizar por causa da pandemia. No entanto, esta companhia não parou de trabalhar para o boneco. Estivemos à conversa com ela na nossa rubrica Entrevistas Confinadas. Olá, Filipa. Então, como é que estão os teus bonecos nesta altura tão difícil? É um grande prazer poder estar aqui. O nosso trabalho, o Teatro Marionetas Mandrágora, tem o trabalho agora um pouco a ser repensado. Estamos com os espetáculos adiados, estamos com as formações adiadas, mas estamos com boas perspectivas. Passamos todos um momento complexo, um momento árduo, mas a nossa paixão pelas marionetas continuará a existir e agora eu acho que é a altura de repensar e de ver como é que vamos sair disto. Então, estamos todos a reformular e a pensar quais são os espetáculos que mais se adequam para estes primeiros momentos de contacto com o público. Alguns espetáculos estão a ser repensados. Algumas estreias vão ser adiadas, mas o trabalho em si continua profundamente. Estamos em contacto com as entidades culturais, com quem por via das circunstâncias tivemos que alterar as programações e de uma forma geral temos tido um excelente acolhimento por parte dessas mesmas entidades. Por isso, é um momento duro, não podemos negar que é um momento muito difícil, mas é um momento que nós acreditamos que vamos superar e, da nossa parte, o Teatro Marionetas de Mandrágora, nós esperamos que os nossos colegas de trabalho, os agentes culturais, os artistas, as companhias, possam ultrapassar rapidamente e voltarmos todos a estar juntos, porque isso é importante e é fundamental para todos nós. E o Ei Marionetas? Como é que vai ser o nosso Ei Marionetas? O Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar acontece já há alguns anos. Este ano estava a ser pensado para os primeiros dias de julho. Nós neste momento estamos um pouco no impasse. Primeiro não queríamos adiar. Achamos que as pessoas de facto já estão há muito tempo sem acesso à cultura, sem acesso ao teatro. Se bem que através das plataformas virtuais há muito acesso
a bons conteúdos, música excelente, filmes extraordinários, e em casa há sempre livros magníficos que ficaram por ler, mas o teatro, que vive desta relação com o público, tem de ser repensado. E aqui o EI Marionetas, nós queríamos oferecer ao público rapidamente, dialogar com o público o mais rapidamente possível. Por isso, estamos em estreito diálogo com o município de Gondomar, que é um dos nossos principais parceiros deste encontro. Perspectivam-se talvez um adiamento para ainda este ano, para mal seja possível voltarmos a estar juntos, ou uma reformulação, quem sabe, para o próximo ano. Na verdade, o EI Marionetas, estamos a aguardar um pouco o desenrolar de toda esta situação que nos afeta a todos a nível mundial. Eu sei que estiveram a trabalhar na elaboração de viseiras. Diz-me como é que surgiu essa ideia e os resultados. As viseiras. Nós já há alguns anos que temos uma impressora 3D. A impressora 3D, para que é que serve? Para algumas pessoas que possam não saber, a impressora 3D serve para imprimir, e neste caso, imprimir um objeto, neste caso que dá apoio às marionetas. Nós estamos a imprimir mecanismos, imprimimos algumas peças que podem integrar as marionetas. São peças normalmente com uma escala bastante reduzida, mas de alguma forma é um equipamento muito interessante e muito importante, que está em desenvolvimento, claro. É uma tecnologia nova. Quando nós pertencemos a vários grupos, o diretor plástico da companhia, o Envida, no Felibata, tem a impressora junto dele, porque é um equipamento que exige algum cuidado e uma proximidade, um acompanhamento grande. E quando surgiu esta situação, o próprio grupo que nós pertencemos, que é um grupo que existe no Facebook, que de alguma forma ajuda a resolver certos problemas que nós nos deparamos com a própria máquina, uma máquina com alguma complexidade, o próprio grupo foi sugerindo esta construção e execução de viseiras. Nós achamos que era importante termos uma atitude proativa, contribuirmos. Somos agentes culturais, estamos a sofrer todos com esta penalização mundial que esta doença veio trazer. No entanto, se nós temos este equipamento, de alguma forma era importante colocá-lo à disposição. Olha, assim é que é trabalhar. Haja alguém que faça algo útil para os outros. Não é como este talk show que não ensina nada a ninguém e não tem nada de interessante. As viseiras foram a peça mais visível. Produzimos cerca de 1000 viseiras que oferecemos gratuitamente a várias instituições, desde hospitais, bombeiros, associações culturais ou lares de terceira idade, várias instituições que nos foram solicitando. Isto pertence a um grande grupo, com quase 20 mil pedidos. Nós conseguimos executar 1000, nossa pequena participação, e neste momento, visto que as viseiras de alguma forma, com este colmatar já das suas necessidades, começamos a fazer a impressão de peças de apoio para ventiladores. Estamos a perceber se as peças são aprovadas. Elas neste momento têm sido muito bem acolhidas, ou seja, têm sido os médicos que estão a observar as peças têm dado o seu avalo, e talvez se transforme de viseiras, visto que a solicitação é menor, numa outra peça. Enquanto formos capazes de contribuir e acharmos que é importante contribuir, não vamos parar. E como é que é trabalhar para o boneco? Trabalhar para o boneco é fazer sair de nós um sentimento, uma ideia. Trabalhar para o boneco é trabalhar teatro de marionetas, teatro de objetos, teatro de figuras. Enquanto artistas,
dentro do Teatro Marionetas Mandrágora não podemos parar e também não queremos mudar. Há muitas questões importantes que nos fazem fazer este tipo de trabalho e, sobretudo, é a grande paixão que nós temos na construção, na concepção, no idealizar os projetos e também no contacto com o público. Há um momento final, ou há um momento que encerra, que é podermos estar a fazer o espetáculo e sentados à nossa frente, numa sala ou ao ar livre, estarem as pessoas a usufruir deste bem que é a saúde mental, a imaginação, a sensibilidade, porque nós precisamos de viver, mas também precisamos de sentir forte e sentir cada vez mais intenso. Trabalhar para o boneco é isto, é também uma grande dose de loucura, é também uma grande dose de paixão e do meu coração e do coração aqui dos Mandrágora, nós desejamos que todos aqueles que fazem da arte da marioneta uma paixão continuem a trabalhar para o boneco. Um beijo. Obrigado, Filipa. Uma grande beijoca e tudo bom e até uma próxima. A nossa repórter de exteriores está com alguém que nos vai falar de energia. Não é assim? Sim, Agostinho, estamos na primeira Conferência Internacional das Marionetas pela Energia e vamos ouvir o que a Madame Luz está a dizer. Fechem os olhos e ouçam o vosso coração. Relaxem. Costas direitas e mãos sobre as pernas, com as palmas viradas para cima. E inspire. Inspirem, expirem. Já estou toda baralhada. Mais uma vez. Inspirem. Ouçam o vosso coração. Tum-tum. 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 A energia solar é responsável por praticamente todos os processos naturais observáveis no planeta Terra e é da energia eólica associada a furacões à energia térmica no sol dos desertos ardentes, da energia cinética nas águas de um rio caudaloso à energia potencial presente no vapor de água nas nuvens, da energia elétrica de uma tempestade de raios à energia hidroelétrica, da energia fóssil à renovável, da energia que as plantas usam para crescer, até a que usamos para viver. Todas têm por fonte primária a energia solar. Relaxem. Inspiremos todos juntos mais uma vez. Para dentro, como se inspira, e para fora. Para dentro, inspira, para fora, expira. Muito bem. O conceito de energia é um dos conceitos essenciais da física. Nascido no século XIX, desempenha papel crucial não só nesta área do conhecimento, mas também noutras áreas da ciência, que todas juntas integram a ciência moderna. Notoriamente relevante tanto na química quanto na biologia e naturalmente em economia e noutras áreas do cunho social, a energia destaca-se como um ponto fundamental, uma vez que o comércio de energia move anualmente quantidades enormes de dinheiro. Fico sempre emocionada quando falo de energia. Relaxem. Respirem. Mais uma vez. Sintam o ar a entrar e o ar a sair. Inspirem. Expirem. Terminamos com boa energia, Agostinho, com imagem de Carlos Zeiss e reportagem de Are You Sure de Almeida. Mr. Punch percorre a Inglaterra desde o século XVII. O seu antecessor é Pulcinella, personagem cómico da comédia dell'arte. Martin Powell celebrizou no Covent Garden.
tendo obtido um sucesso e uma divulgação estrondosos. Pulcinella passou a chamar-se apenas Mr. Punch, acabando por se cristalizar numa personagem cruel, sedutora, galante, libertina e imoral. Continua atualmente a ser um gênio teatral de grande sucesso e um símbolo da cultura inglesa. Vamos saber o que Mr. Punch anda a fazer. Baby, where are you? Oh, there you are. How many times must I tell you to stay home? Oh dear, come on you. There. Now I'll have to give you a nice wash, won't I? Oh my, come on you. Oh dear, oh dear, oh dear. Oi, Punch! Oh dear! Now stop looking around for your friends. It's time to exercise with Joey. Yes, come on now. Time to exercise. I don't want to exercise. I don't want to exercise. Oh, no. Silly old thing. Oh, what is it? Oh, no. It's the coronavirus. Go away. Oh, get rid of him. Where's it gone? Where was he? Oh, get him. Oh, get away. Oh, get rid of you. Take it. It's the way they do it. Oh, I got him. Oh, well done, Punch. You got rid of the coronavirus. You're my hero and everybody's hero. Oh, well done. Now it's time to go and wash your hands, and you've also got to wash your slapstick. Oh my. Well, everybody, it's time for us to go. Now remember, stay at home and keep safe. Bye-bye, everyone. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Mr. Punch em mais uma aventura. Os Valdevinos Teatro Marionetas fizeram a 13 de setembro 23 anos de atividade. É uma vida para o boneco. Vamos conhecer um dos fundadores da companhia, Paulo Campos dos Reis, atualmente diretor da Musgo Produção Cultural. Olá, Paulo. Os Valdevinos fizeram agora 23 anos de existência. Tu, que foste um dos fundadores, o que sentes 23 anos depois? Olá, Agostinho. O que é que eu sinto 23 anos depois? Sinto uma alegria imensa de ter contribuído, eu e uma mão cheia de pessoas com vontade, para um projeto que continua a crescer e que tem feito a alegria de miúdos e graúdos, alegria imensa. Eu sei que há muito tempo não estás a trabalhar com a companhia, mas diz-me como foi isso, trabalhar para o boneco. Trabalhar para o boneco foi uma alegria grande também, porque quando fundámos o grupo, o Cacém era um deserto de oferta cultural, ou muito pouca coisa havia, muita coisa começou naquela altura, começou a nascer naquela altura. Nós fizemos parte desse processo de nascimento de coisas, nós e outras coisas começaram a surgir, e foi uma alegria fazer parte desse processo de mudança na altura.
Então na altura achávamos que estávamos a trabalhar para o boneco porque realmente era um deserto, mas depois começámos a perceber que havia público, que havia retorno, e claro que havia retorno, há sempre retorno, por muito que se ache que não há público e que as pessoas não estão nessa, é falso, as pessoas estão nessa, só que em boa verdade não há, e quando não há as pessoas não sabem que estão nessa e começam a estar quando há, e nós começámos a fazer e começou a haver retorno, e então já nessa altura começámos a ter um retorno muito, muito bonito das pessoas que acarinharam o projeto e acarinham hoje ainda com mais a mais com a abertura da Casa da Marioneta, que é um sucesso extraordinário, e é um espaço por onde passam muitos artistas, onde há um convívio cultural extraordinário, onde os próprios valdovinos fazem uma programação esforçadíssima, e isso, pronto, é significado que realmente já não estamos a trabalhar para o boneco. Viva os valdovinos! Que outros projetos tens em mente? Ora bem, os tempos estão complicados, como sabes, Agostinho, não é? Então temos projetos, eu e o grupo do qual faço parte, que é a Musgo Produção Cultural, e que de alguma forma também nasceu dos valdovinos, aliás nasceu desse primeiro movimento associativo que se chamava Rostos Descobertos, que acabaria por dar lugar aos valdovinos e também ao Teatro Mosca, que saiu dos Rostos Descobertos, e que viria depois a conter as pessoas que viriam a formar a Musgo, que é o grupo ao qual estou ligado agora, que integra também o Ricardo Soares, um dos cofundadores da Musgo e que trabalhou com os valdovinos, que fez aliás um dos primeiros trabalhos da formação dele através dos valdovinos, o trabalho da PAP, da prova da aptidão profissional dele. Então, nós, Musgo, estamos neste momento, neste período difícil que atravessamos, estamos a equacionar fazer um espetáculo que se chama Trilogia da Guerra, a partir de 3 peças do Jaime Rocha, um dramaturgo com o qual temos trabalhado e que, aliás, também está umbilicalmente ligado aos Rostos Descobertos e depois aos valdovinos. Ele teve uma primeira colaboração com o grupo nessa altura e escreveu estas 3 peças que nós juntámos para fazer uma trilogia da guerra em torno da Guerra de Troia, na Grécia Antiga. Portanto, é esse projeto que tenho em mãos. Tenho outros, mas este é o mais urgente que tenho em mãos e com mais vontade, também por ser o que está mais perto de se concretizar neste momento. E tu gostavas de voltar para uma nova produção dos valdovinos, quem sabe? Se eu gostava de trabalhar para o boneco, claro que gostaria de voltar a trabalhar para o boneco. É sempre bom, como se costuma dizer, voltar ao sítio onde já fomos felizes, neste caso muito felizes. Então sim, claro que seria uma imensa alegria voltar a trabalhar para o boneco, com vocês que são também os bonecos queridos. Claro que sim, Agostinho, adoraria, sim. Vamos a isso! Obrigado, Paulo. É um grande prazer ter estado aqui connosco no nosso programa do Televisor, e até uma próxima e obrigado! A arte da marioneta está espalhada por todo o mundo. Na última edição da Mimos, a Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objetos de Sintra, estiveram connosco a companhia Sangue Suá da Coreia, com um espetáculo lindíssimo. E vamos ver como está a grande pá. Never give up. We will meet soon because coronavirus will be over soon. My friend, never give up and stand up. Okay, I will stand up. Oi, oi. Huh. My friend, let's dance together and fighting. We can meet soon and we can fly. Hop. Hop. Our wonderful puppetry world
will be soon. Stand up and dance together. Yeah. Okay. Ho! Ha! My friend, see you soon. Ei. Obrigado por este momento. Que tudo corra bem para vocês. Para a semana, vamos apresentar o último episódio do Titrevisor. Eu já estou cheio de saudades. Vamos ter um convidado surpresa. Fomos obrigados a tê-lo cá, é verdade. Mas vamos até aos Açores com o nosso amigo Zaca. E vamos falar com o António, da companhia Telba Can Antónia Teatro. E muitas outras surpresas. Subscrevam e acompanhem o nosso canal de YouTube. E vão à nossa página do Facebook e façam gosto. Vou deixar-vos com os The Lost Sock Squire and the Invisible Band, que vêm fazer um cover do tema Cool Boy do Jadião. And things you'll never see, and sometimes I sing some songs, and I'm only 16. I can do whatever I want, I can have whatever I need, 'cause I'm a cool boy, with my cool style, just the things I enjoy. So could you give me a line? 'Cause I'm a cool boy, with my cool style, just the things I enjoy. So could you give me a line? Girls dig me, they like my pretty face, love my dirty love songs. Anyway, girls need me, they won't go away, love my pretty cool face. Anyway. I can do whatever I want, I can have whatever I need, I can do whatever I want, I can have whatever I need, whatever I need, whatever I need, 'cause I'm a cool boy, with my cool style, just the things I enjoy. So could you give me a line? 'Cause I'm a cool boy, with my cool style, just the things I enjoy. So could you give me a line? Finalmente, só falta um episódio. Finalmente.